Prazer muito grande estar aqui e eu costumo trazer uma lição da época que eu jogava futebol. E eu jogava num clube e tinha um jogador que era muito bom, muito bom. E ele faltou uma vez o treinamento e o treinador ficou com um mau humor horroroso. E eu fiquei com uma revolta com aquele treinador, nunca mais consegui gostar daquele cara, porque o que importava para ele era aquele jogador, não os outros. Por que eu faço essa comparação? Porque vocês são as pessoas mais importantes para nós, que vocês estão aqui. Não são os que não estão aqui que são importantes, mas vocês que estão aqui são as pessoas mais importantes para a gente. Eu tive a honra de receber o convite de ser o moderador e eu fico muito feliz, porque eu trabalho em futebol, mas eu sou apaixonado por esportes. E eu vou dar oportunidade para que cada um se apresente, fale um pouquinho de si e depois então a gente começa a fazer uma rodada e já vi o Samuel fazendo a gentileza ali de passar para a Roberta. Por favor, Roberta. Bem, então, boa tarde a todos. O bom é que a falta de quórum deixa a gente mais à vontade, mais do que isso, acaba virando um grande bate-papo entre amigos, né? Vira aí uma conversa muito descontraída. Mas queria, bem, enfim, dar boa tarde, agradecer demais o convite da Fabiana, do Renê e da própria casa da Associação Comercial. Dizer para vocês que é uma alegria estar aqui hoje, né? Assim como é uma alegria participar aí desse grupo de trabalho. E dizer para vocês que, né, eu sou a Roberta Verne, diretora executiva do Visit Rio Convention Bureau. Eu nem me atrevi a falar o teu currículo. Não, imagina. Eu tinha que passar a tarde aqui falando do currículo dela. Mas isso aí é só um mero detalhe. O que é mais importante é a gente, né, poder trocar as nossas experiências, que é de fato o que vai levar esse bate-papo aqui da gente hoje. Então, hoje eu toco, né, lá junto com o Daniel Condesso, que é da nossa equipe e que está representando aqui dentro da nossa estrutura a pessoa que praticamente é responsável aí junto comigo pela parte esportiva do Visit Rio. Então, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre o Visit Rio, mas basicamente, né, adiantando aqui esse papo e a estrutura do Visit, é uma fundação, é uma associação e é a única entidade que congrega toda a cadeia produtiva do turismo, e a sua relevância é que praticamente a gente movimenta aí 52 atividades dentro da nossa economia. Legal, parabéns. Eu queria deixar agora o Samuel, que teve a gentileza ali, que ele se apresente, por favor. Olá a todos, obrigado pelo convite. Fabiana não está aqui presente, mas sou atleta de vela, barco à vela. Estou trabalhando na Confederação Brasileira de Vela, na área de educação, com a Academia Brasileira de Vela, na área de parceria com prefeituras para desenvolver a modalidade em praias aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E continuo na área de desenvolvimento. Atualmente faço parte também da equipe de alto rendimento da Marinha do Brasil, também sou atleta da equipe da Marinha, sou militar, terceiro sargento da ativa. Fui formado por um projeto social, então realmente o projeto social, o esporte muda vidas, então de nada até o que eu sou hoje foi por causa do esporte. Não imagino a minha vida tanto financeira como trabalho, como familiar, como amigos, tudo foi transformado e veio através do esporte. Então, sou muito feliz por estar aqui e honrado de estar ao lado de pessoas tão importantes que fazem a diferença no esporte, no estado e nacionalmente. Então, obrigado. Pedir ao Márcio agora que se apresente, por favor. Pois não, boa tarde, me chamo Márcio Campos. Sou empresário do ramo de motocicleta, mas prefiro me definir como um atleta de motocross. Até hoje eu ando, pulo, corro, faço o esporte que eu tanto amo, né?
Inclusive, a minha presença aqui, agradeço Renê, Guilherme, surf também com a paixão minha também, Roberta, Samuel. É exatamente esse resgate, né? Nós todos aqui numa cidade como o Rio de Janeiro convulsa, né? Nós temos essa visão da motocicleta se movimentando pelo caos do trânsito e aquela coisa que a gente sabe descontrolada, né? De motoboys aí para baixo, para cima. Me esquecemos que existe um esporte muito grande, muito importante no mundo todo de motociclismo, né? Seja de asfalto, seja de trilha, seja de motocross, seja de rally, e isso está morto, praticamente morto no Brasil, né? Existem centenas de eventos, todos piratas, né? Mas a estrutura que é necessária, que existe o desejo, existe os praticantes, mas não existe essa conexão, né? E eu estar aqui é muito importante de até ver a sua história, né? As motocicletas são em número imenso nas comunidades, né? Quantos pilotos de competição podem sair de uma comunidade, né? Com certeza tem, loucos a gente sabe quem são. Se no ambiente de competição, quem sabe, né? Um novo Valentino Rossi da vida, aí, um novo, né? Ayrton Senna de 2 rodas, né? Então, esse caminho está, digamos assim, interrompido, não está continuado. Na minha época de piloto, estava muito forte, mas exatamente pela essa falta de interação entre federação, confederação e investidores, que quando foi vibrante, foi muito forte, era o campeonato Hollywood de motocross, né? Quando se desequilibrou, praticamente sumiu, né? Hoje a gente não tem mais competição de motocross, de MotoGP, não tem nada aqui no Brasil mais, né? Tinha tudo, tinha Hollywood investia em tudo, né? Então, obrigado a todos aqui, espero trocar ideias e, quem sabe, estimular ou inspirar alguém e ser inspirado por outros, como eu já estou sendo até por você, tá? Obrigado. Obrigado, Márcio. Queria passar a palavra agora para o Guilherme Gomes. Você se apresente, por favor. Obrigado, Renê. Obrigado, pessoal. Acompanha aqui a mesa de debate. Uma honra estar aqui, realmente. Agradecer muito ao Rafael e o Rui que me chamaram aqui para participar e poder trazer o surf para dentro da associação comercial, né? Algo que até há pouco tempo era inimaginável, né? Então, o esporte que realmente eu amo muito, que também passou por uma fase, apesar de termos aí os últimos 7 campeões do mundo, nos últimos 9 títulos mundiais, né? O Rio de Janeiro, que já foi referência no surf brasileiro, hoje em dia está meio que à deriva aí, voltando, não está totalmente morto, temos o Chumbinho aí agora, né? Representando, tivemos o Raoni também, mas mais o pessoal de Saquarema, né? Que aí você vê o que o esporte pode transformar, não só a vida das pessoas, como das cidades. Saquarema era uma cidade que estava aí bem degradada, né? Ninguém nunca ouviu falar de Saquarema, ninguém queria ir para Saquarema, achavam que só tinha maluco lá, surfista maluco, e está aí Saquarema hoje como uma das grandes referências do Rio de Janeiro. Então, prazer vir aqui falar do esporte que eu tanto amo, através da confederação, que também vem fazendo um trabalho excepcional, que, assim como o Samuel, tem inspirado muito a gente, porque a gente pegou, pós-pandemia ainda, uma situação agravada, né? E a grande maioria dos nossos talentos trabalhando de caixa de supermercado e Uber, né? E campeões brasileiros, mundiais, e com o nosso trabalho aí de menos de 1 ano e meio, nós já conseguimos transformar a vida de milhares e milhares de pessoas, não só do surf, como de todo o meio, né? Juízes, comissões técnicas, preparadores físicos e tudo mais, né? Então, o Brasil tem tudo aí para continuar no topo dos pódios aí do Brasil, do mundo, pelo mundo, aí, assim como o vôlei fez anos atrás, né? Então, a gente quer ocupar esses espaços aí que foram deixados para trás, né? Pela incompetência. Aproveitar que a gente está sendo gravado, né, e passar cada um, como a gente tem a obrigação de passar a nossa mensagem, né? A gente sempre fala no esporte como sendo um veículo, né, de socialização, de tirar das drogas, mas eu fiquei muito satisfeito quando colocaram aqui no nosso debate, né, como um produto que pode alavancar economicamente municípios, cidades. Eu, particularmente, tenho a história da Jamaica, né? Um país com uma vocação absolutamente turística, vive do turismo, e
o futebol, que era coisa de marginal, e aí agora me lembrei de você, dizendo que ó, o surf está aqui na associação comercial, o futebol era coisa de marginais na Jamaica. Jamais um empresário, a high society, sentava-se com jogadores, né? E nós conseguimos ir à Copa do Mundo. E quando acabou a Copa do Mundo, nós fizemos 3 jogos. Nós perdemos para a Croácia, perdemos para a Argentina e ganhamos do Japão, que foi um feito enorme. E o primeiro-ministro e o ministro das Finanças e de Turismo vieram fazer uma festa comigo, aí eu, com a cabeça de brasileiro, eu digo, pô, o resultado foi horrível, pô. Perdi 2 jogos, só ganhei 1, e eles estavam numa infelicidade, eles disseram, Renê, até agora, a nossa medição em mídia indireta que nós ganhamos, estamos com 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares. Nós classificamos em novembro e a Copa do Mundo foi junho, julho. E não tinha acabado ainda, e a Jamaica continua sendo falado. Então, dentro desse contexto, Roberto, eu queria fazer uma pergunta para você. Onde é que o Visit Rio Bureau pode nos ajudar a captar mais eventos, a gente trazer eventos voltados com essa parte de educacional, social, mas também no business? Como é que a gente pode ajudar nisso? Bem, primeiro foi bom ser dito que a gente está sendo gravado, né? Para a gente não falar nenhuma besteira, nem pegar duro demais. Mas a verdade é o seguinte, né? Assim, vamos só dar um passo para trás, porque qual é o objetivo da entidade, né? Assim, do Visit Rio Convention Bureau? A nossa responsabilidade é promover o destino, é comunicar esse destino e, sobretudo, a gente trabalhar essa questão da captação de eventos de qualquer natureza. E aí, quando a gente fala em qualquer natureza, obviamente, alinhando a vocação da cidade que esteja em linha com esses propósitos. Então, quando a gente olha para Rio de Janeiro, olhando, né, essa vocação, a gente olha para uma cidade que, né, ou seja, tem muito apelo aos eventos técnicos científicos, historicamente falando. A gente fala de eventos técnicos, agora de inovação e tecnologia, muito em voga. A gente fala de eventos culturais. E a gente fala também, né, assim, na sua magnitude dos eventos esportivos, não só porque sediamos grandes competições, fomos palco de competições como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo e diversos outros que a gente poderia estar elencando aqui. Então, quando a gente fala de destino, quando a gente fala de promoção, quando a gente fala de Visit Rio Convention Bureau, existe um esforço, e esse esforço é necessário que a gente entenda que é um esforço coletivo, né? Ou seja, não é só responsabilidade nossa, mas uma responsabilidade de muita integração, não só com os órgãos públicos, com a iniciativa privada e com, né, ou seja, os experts e a parte técnica do processo. Então, é um grande elo de relação que ele envolve nesse ambiente. Então, quando a gente fala da nossa responsabilidade, como é que a gente consegue captar mais eventos, como é que a gente consegue trazer, existe toda uma estrutura que a gente montou, né, de um tempo para cá, entendendo essa vocação, entendendo essa responsabilidade, entendendo que a gente precisava se debruçar para trazer muito mais, né, eventos esportivos para a nossa realidade, para a realidade da cidade, para aproveitar os talentos que nós temos aqui, seja no surf, seja na vela, seja em qualquer outra modalidade, e outras modalidades ainda, né, que a gente não tenha desempenhado um papel, ou que a gente não esteja trabalhando tão fortemente através das políticas públicas. Então, quando a gente fala da realidade aqui, nada mais é do que fazer uma grande rede de conectividade, ou seja, do proponente, com toda a cadeia produtiva, para que a gente minimize os custos operacionais, mas entenda que a nossa estrutura operacional pode ser um grande aliado nesse processo. E, de novo, ou seja, passar e conseguir perseverar. Eu estava conversando, né, com o Guilherme ali atrás, o quanto a gente dialoga com o poder público na iminência da gente mostrar que aquilo ali é uma realidade, que é uma oportunidade, que é uma batalha de forma permanente. Então, ou seja, é mais um grande aliado nesse processo de interlocução
para a gente olhar para essa estrutura e falar, caramba, temos muitas oportunidades que vão impactar economicamente o nosso destino, que vão trazer, né, resultados, né, muito maravilhosos e que realmente toda a cadeia produtiva vai de alguma forma se beneficiar com isso. Então, esse é o nosso trabalho que a gente vem desempenhando, né, assim, mês a mês, olhando e colocando um radar para cada uma dessas oportunidades, né, para que a gente possa realmente ser um grande aliado desse proponente, dessas empresas que são realizadoras ou que de alguma forma se juntam a outras que são de fato as responsáveis por essas oportunidades aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estar lá no Palácio da Cidade, na sua apresentação, que aliás foi brilhante, aquela apresentação com passo a passo de todos os pontos que o Visit Rio propõe para o Rio de Janeiro. Muito parabéns. Obrigada, obrigada. Na verdade, um trabalho, né, coletivo de toda uma equipe, não só, né, a gente liderando, mas toda uma equipe aqui. Até aproveitar para fazer um agradecimento muito especial ao Daniel Condesso, que é nosso braço direito e esquerdo nesse processo. Samuel, vela é um esporte caro, né, cara? Como é que a gente faz para praticar vela? Como é que eu vou comprar um barco, né? Eu, na Jamaica, pegava meu hobbycat e saiazinho lá para aquela tranquilidade do Mar do Caribe, devagarzinho. E aí? Quem não tem dinheiro, como é que faz? Explica para a gente como é que quem está nos vendo aqui pode ter a certeza de que ele tem chance de poder velejar e ser um campeão olímpico como um Lars Grael, como você. Como é que pode isso? Ou velejar só pelo prazer, né? O esporte à vela e todas as modalidades, a gente tem muito foco na televisão por causa do rendimento e o que traz mídia. Mas o amor, o lazer, a paixão, diria 95% da modalidade. Então, no Brasil, temos catalogados 200 escolas de velas e mais de 20 projetos sociais que ensinam a modalidade gratuitamente para jovens, crianças e adultos. Não tem idade para velejar. Então, se alguém tem a paixão por velejar ou tem interesse, vocês podem entrar no site ou da Confederação ou da Academia Brasileira de Vela e procurar a escola de vela mais perto de você. Porque qualquer esporte alto rendimento é ali o detalhe que faz a diferença. Então, o material tem que estar sempre novo, tem que estar sempre ponta de tecnologia, mas um hobbycat, a vida útil dele é infinito. Um barco à vela é feito de fibra de vidro. Quem lembra do Gurgel, carro que está vivo até hoje, só fazer um polimento, não precisa pintar, porque o gel coat, assim como o barco, se ele for bem aplicado, ele dura a vida toda. Então, diferente de um carro ou de qualquer equipamento esportivo, para o lazer, quando você compra um barco zero, o valor de revenda dele é maior do que o novo, porque o novo você tem que esperar para ficar pronto. O antigo já está pronto, é só pegar e usar. E a vida útil dele, forever, para sempre. Se você cuidar do material, o hobbycat que você usou na Jamaica, provavelmente tem mais de 20 anos. E está lá velejando. O que usa mesmo, que gasta, é a vela, mas para alto rendimento tem que ser nova. Só para lazer, para uma escolinha de vela. E eu vim do outro lado, né? Eu vim dos projetos sociais, das escolas de vela, e agora na Confederação eu tento incentivar o empreendedorismo nas pessoas, que isso eu ouvi histórias que tinha na escola, educação contábil, né, financeira, na escola pública, na escola particular. Hoje em dia as pessoas estão muito no imediatismo, não tem ou não conseguem raciocinar como elas podem gerar renda. Um barco à vela, se qualquer pessoa de um projeto social comprar um barco e botar na praia como uma canoa havaiana, quem aqui gostaria de dar um passeio em Copacabana de barco à vela? Na Baía de Guanabara, Marina da Glória. Qualquer lugar, condições climáticas, qualquer uma, chovendo, com sol, com frio, você pode velejar. Então, a dificuldade é as pessoas, a população não só do Brasil, mas nacionalmente, agora com a Confederação, tem dificuldade de empreender. Nós precisamos achar formas e caminhos de ajudar as pessoas a empreenderem. Porque um barco você pode financiar. Um hobbycat usado, sabe quanto você pode comprar um hobbycat usado? Não faço a mínima ideia. 3, 4 mil reais você compra um barco que vai durar o resto da vida.
Se você quiser comprar um novo, importado, porque não fabrica mais no Brasil. Mas os seus bisnetos, tataranetos vão poder usar o seu barco. Se você deixar. Se você for na lagoa de Araruama, os barcos lá são da época do Festival Hollywood, década de 70, 80, onde o Hollywood patrocinava os festivais na praia com rock, comendo solto na praia, a população perto, e é a outra... Se eu me estender muito, você fala aí que eu gosto de falar. Onde, também na Confederação, eu tento abrir as portas e contatos com as prefeituras municipais, onde qualquer prefeitura, qualquer poder público tem recursos financeiros. E para o esporte, pasmem, tem muito recurso. Quase todas as prefeituras têm muito dinheiro. Então, eu vou ao contato das prefeituras, ou através de algum local, alguma escola de vela local, projeto social, entro em contato com o secretário de esporte e apresento a modalidade vela. São tantos conceitos, valores, noções. O esporte à vela desculpe os outros esportes, é algo único. Depois que você veleja, você entra em contato com a natureza, é algo que transforma a vida de qualquer pessoa. Tanto no imaginário antes de velejar, com as grandes navegações do passado, como ali na emoção, na adrenalina. Então eu entro em contato com as prefeituras, explico o que é a modalidade vela e tento realizar, e a gente realiza eventos, esse ano vão ser mais de 10, com prefeituras só do estado do Rio de Janeiro, eventos na praia, saindo do clube, porque também por causa da mentalidade náutica, a sociedade travou o acesso ao mar, por barco, aos clubes. E para o clube você tem que ser sócio. Então as pessoas acham que o iatismo é caro porque tem que ser sócio do clube, mas para fazer aula não. Quando você vai em países da Europa ou da América do Sul, até os Estados Unidos, existem marinas públicas, como a Marina da Glória, que tem uma rampa. Só que vai tentar você descer um barco na Marina da Glória. O acesso não é tão fácil. Tem muitas rampas públicas em países europeus ou dos Estados Unidos, com estacionamento do lado, com vagas de carro compridas, para você entrar com a sua carreta rodoviária. Você não paga nada para botar o barco na água e tem um estacionamento público do lado, que você paga um dinheirinho, deixa seu carro com a carreta lá e vai andar de lancha, de jet ski, de barco à vela, de tudo. Você tem um barco em casa hoje, onde é que você desce? Onde é que você tem segurança para deixar o carro com a carreta ali o dia todo? Então, outras políticas públicas precisam ser também trabalhadas em conjunto para facilitar o acesso ao mar, onde as pessoas possam ter essa noção de eu tenho segurança de ir acessar o mar, não só para ir à praia, para pescar ou para contemplar, onde você vai no Museu do Amanhã, quantidade ali, centenas de pessoas, milhares, final de semana ali, por que não tem um pira ali, com uma pessoa fazendo passeio de barco de graça? Da própria prefeitura, Visite Rio, fazendo uma ação comercial. Hoje em dia tem muitas sail experience, ou velejadas corporativas, onde as noções de velejar estão muito incorporadas ao trabalho corporativo, de equipe, de dinamismo, de comunicação, de projeção do futuro. A vela, ela tem correlação com qualquer tipo de área de trabalho. Financeiro, todas, é tudo probabilidade, onde você faz análise de risco de baixa complexidade, alta complexidade. Então, se você pega uma pessoa do mercado financeiro para velejar, o raciocínio dela conecta. Um economista, onde eu tenho mais lucros ou menos, eu vou pela direita para a esquerda para chegar no meu objetivo. Então, tudo que envolve a modalidade vela tem correlação em qualquer área de trabalho. Então, você consegue fazer velejadas corporativas, mas também com a sociedade na base, pessoas de comunidade, onde você tem a projeção do futuro, onde você aumenta o horizonte. Diferente quando eu converso com quando eu fiz desenho industrial como faculdade, e ali estudando a arte no mundo como um todo, alguns países europeus, como a Suíça, ou países de montanha, têm dificuldade de desenhar horizonte, porque tudo é montanha. Então, a perspectiva de vida deles é afetada por onde eles vivem. Então, uma pessoa que vive na comunidade, cercada por arranha-céus de concreto, tem dificuldade de projetar a vida dele no futuro, porque ele está sempre com alguma coisa na frente. Quando você tem acesso ao mar, o horizonte é o limite. E o horizonte não é alcançável. Então, você pode ir e não acaba. Então, você consegue ter uma projeção de futuro, de vida, de relacionamento, onde você depende da pessoa que está dentro do barco para não morrer.
E uma coisa, Samuel, absolutamente importante para quem nunca velejou, eu não sou da vela, mas nos hotéis da Jamaica eu saía sempre aquele mar, é o contato de você com você mesmo. Eu acho fantástico isso, né? Você não consegue estar velejando e estar com outro, né? Você se pega um hobbycat, você está você com você mesmo. Então, a questão de você se descobrir, né? De você encarar todo o seu autoconhecimento é absolutamente fundamental. Impressionante o que você falou, e vai muito com o que o Márcio falou de início, e que ele falou de políticas públicas, né? Vou dar a chance do Márcio para falar, mas eu queria fazer uma colocação que vai bater um pouquinho nisso aí. Eu tinha 13 anos, eu jogava no infantil do São Cristóvão, e nós fomos jogar, 13, 14 anos, fomos jogar contra o Flamengo, e aí o nosso treinador soltou uma pérola que eu acho que ou a gente acaba com essa pérola, ou nós vamos ter muita dificuldade sempre. Ele disse o seguinte: bola devagar, cai, simula falta, lateral devagar, córner devagar, porque penetra de festa não quer porta de baile organizado, ele quer tumulto para entrar na festa. Então, quando a gente fala em políticas públicas, será que é assim que eles pensam, Márcio? Porque você pontuou muito gravemente essa questão de não ter organização para o motocross. Isso é um fato, né? Você hoje, por exemplo, talvez vocês todos aqui, ou muitos de vocês já devem ter notado que nas estradas que chegam ao Rio, BR-040, etc., todo sábado, todo domingo tem uma montanha de motociclistas parada em algum posto, né? Se dirigindo a algum lugar, né? São tribos, né? Tem a tribo do pessoal de Harley, tem a tribo de motos pequenas, tem a tribo mais do meu lado que é off-road, né? Todo esse pessoal dá um jeito de viver sua paixão, né? De fazer passeios off-road, né? Eu adoro ir do Rio até Minas Gerais por estrada de terra. Tem como ir? Tem. Tem que ir do Rio até Campos do Jordão por estrada de terra. Também tem estrada de terra. São passeios talvez mais longos, mas tem os passeios de um dia, tem passeio de 2 dias, etc. Então, existe a vontade, existem as motocicletas, né? As pessoas que fazem entrega utilizam a motocicleta, que poucos sabem, mas é um modelo chamado trail, que tem um guidão largo, roda maior, suspensão maior, devido ao uso na cidade que tem muito buraco, né? Essa pessoa extravasa toda a sua competência ao pilotar ou sua frustração na rua. Ela não tem um caminho, né, onde indica ela, olha, você pode usar essa sua motocicleta para fazer um passeio off-road, ou para fazer uma trilha, ou para fazer uma competição, né? Existem essas modalidades que, uma vez organizadas, são fonte de receita muito grande. Eu acabei de voltar 10 dias atrás, eu e mais 15 amigos voltamos de um passeio no Nordeste. Custou 10 mil o passeio, o avião custou mais 3 mil reais. Foram 5 dias, né, pilotando de Jericoacoara, no Ceará, até Barreirinhas, no Maranhão, né? Nesse processo, usamos 3 ou 4 hotéis, né, vans, né, evidentemente restaurantes no caminho, os hotéis de estadia, né? Então, existe isso em volta de nós no Rio de Janeiro, mas não tem no Rio de Janeiro, é impressionante, né? A gente tem isso aqui do lado, em São Paulo, tem em Minas, né? Inclusive tem destinos no sul de Minas que nós do Rio fazemos muito. Tem fábrica de azeite na fronteira com o estado do Rio. A gente vai à plantação de azeitona e fábrica de azeite, né? Então, falando de 3 setores, que é o passeio de motocicleta, né, que gera recurso, visitar fazenda de café em Vassouras, por exemplo, né? Pode ser um passeio de ida e volta no mesmo dia, né? Ou você andar em trilhas que sejam organizadas, que sejam autorizadas pela prefeitura, por órgãos ambientais, né? Aí você tem também talvez ter a questão da competição, né, onde você desenvolve talentos, né? Isso no Brasil está completamente apagado, e nós somos um mercado de 2 milhões de motos por ano, se vende 2 milhões de motos por ano no Brasil. Cadê nossos pilotos de motociclismo, né? Já tivemos no passado, não tem mais, ou foi havendo uma desconexão, e o auge foi na época do Hollywood, né? Hollywood botou muito dinheiro no motocross, enduro, várias modalidades, né? Então, houve isso, e já aconteceu com muito sucesso, mas no momento está rompido, né? E o mercado da década de 80 para agora, e o número de pessoas de motos na rua aumentou muito, né? Especialmente na pandemia. Eu não usava serviço de entrega, passei a usar, na pandemia não tinha outra maneira, né? E esse volume enorme de pessoas fazendo entregas
não saiu, está aí, né, fazendo esse trabalho, né? As pessoas não têm nem conhecimento da própria capacidade da motocicleta que ele usa, porque não existe esse olhar, né? Então, existe a questão social, existe a questão de gerar renda, gerar receita, e também de gerar destinos de passeio, né? Em volta do Rio, como eu falei, tem passeios maravilhosos. Bananal, você vai aqui, você vai e volta no mesmo dia, coisas incríveis, cachoeiras incríveis, lugares muito bons, mas não tem nada feito nesse sentido, né? Falta estrutura. Legal. A gente lamenta, né? Porque é um país que, de repente, aparece um campeão de canoagem, né? É só você dar a oportunidade que você brota. Em tudo se plantando aqui dá, né? Em termos de esporte, tudo que se plantar vai dar também. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você disse que era impensável o surf estar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O que vocês fizeram ou estão fazendo para que você consiga continuar sendo convidado para estar aqui? O principal, né, é ter a mão de obra, né, que no caso os atletas. Isso é um passo bem importante para esse processo. Você não cria do dia para a noite, né, mas a vantagem do surf em relação não só ao Rio de Janeiro, como o Brasil todo, é a facilidade, né? É um esporte barato. A água do mar aqui é quente, tem sol o ano inteiro, então isso é o grande diferencial que o Brasil tem para os outros países. Não tem tubarão quase lugar nenhum, só lá em Recife, ali naquela praia, então é tranquilo. E, acima de tudo, é aquilo, né? Trabalho em equipe, uma equipe séria, trabalhando de forma coesa, né? E com muito profissionalismo, e fazendo o trabalho muito bem feito. Reconstrução é um negócio difícil, né? Você tem que, aos poucos, ir mostrando que você é capaz de realizar os seus sonhos, né? Sonho é fácil de ter, realizar é difícil. Então, é o que eu digo lá para a nossa equipe, né? Ano passado, a gente, quando assumiu, a gente vendia sonhos, né? Vendia papel. Um circuito brasileiro que estava ali no papel, mas não existia um circuito brasileiro. E nesses 2 anos de reconstrução do surf nacional, a gente estava falando aqui para o René antes, né, temos 2 maiores circuitos mundiais de surf do mundo, nacionais. O Dream Tour, que é a nossa elite, que são os 88 melhores atletas do Brasil hoje, tem a maior premiação de um circuito nacional no mundo, e a divisão de acesso ao Dream Tour, que é a Taça Brasil, é o campeonato de maior número de atletas em termos de um circuito nacional. Então, com isso, a gente conseguiu entregar o nosso sonho, e hoje em dia estamos com um apoio muito grande de empresas que até há pouco tempo impensáveis. É aquilo, Hollywood, acabou o sonho Hollywood, por quê? Porque o cigarro, né, e a bebida foram proibidas de incentivar o esporte, né? Um negócio sem noção nenhuma, porque era o meio dele recompensar, né, o estrago que ele faz, né, com o álcool, né, e com o cigarro, incentivando o esporte, né? Então, eu vejo aí 2 pesos, 2 medidas que não faz sentido nenhum. E aí trouxemos novas, por isso que é tão importante estar aqui, né, para conseguir, né, mostrar a novas empresas assumirem o espaço que foi deixado pelas antigas empresas. No caso do surf, quem patrocinava antigamente os circuitos nacionais e mundiais eram as empresas ligadas ao surf. Hoje, os nossos patrocinadores são Gerdau, Shell, Ambev, Vivo. Então, nenhuma delas é ligada ao surf, né? Era. Hoje eu tive uma reunião muito boa com a SEDAI, porque o surf também é meio ambiente, né? Nós, assim como a vela, o nosso esporte é totalmente ligado. O surfista já é um messias aí, né, do meio ambiente, né? A gente prega a preservação do meio ambiente diariamente, ensina para todo surfista sabe a importância de não
de não sujar a praia, né? De não jogar lixo na areia, e leva isso para fora da praia também, né? Então, é muito importante, e você também saber de se adaptar, né? Hoje em dia, por exemplo, a nossa confederação foi a pioneira, e hoje refizemos o nosso estatuto e incluímos, né, toda a confederação tem um presidente e um vice-presidente. Nós mudamos o nosso estatuto, hoje nós temos um presidente, um vice-presidente e uma vice-presidente feminina. Então, é uma inovação aí que já está trazendo resultados, porque o número de atletas femininas que se inscreveram no campeonato, a cada campeonato, cada etapa que a gente faz, aumenta o número de atletas e a evolução é nítida. Então, é aquilo, né? Reclamar é fácil, né? Arregaçar as mangas e provar e mostrar que seus sonhos são possíveis, você consegue realizar. Está aí a Roberta que não deixa mentir. A gente está realizando aí um campeonato mundial agora, que vai ser o maior campeonato mundial da história do surf mundial, talvez, em número de atletas. Devem vir mais de 700 atletas de 60 países para cá, para o Rio de Janeiro. E foi uma batalha conseguir levantar, né, o capital. Não levantamos ainda, mas pelo menos o poder público nos apoiando de forma a nos dar uma tranquilidade para poder encarar o desafio, né? Então é isso. Roberta, se a gente voltar 20 anos atrás e comparar com hoje, a cabeça do poder público, ele já consegue perceber não o esporte por esporte, mas como um veículo que pode transformar lugares como Saquarema, que foi falado aqui, ele já consegue perceber isso, ou a gente tem que trabalhar muito ainda isso? Difícil, viu, essa pergunta, hein, Renê? O que eu me lembro é que 20 anos eu estava na praia sentada, vendo meu namorado surfar. Isso eu lembro muito bem, né? Assim, o que mudou, né? De lá para cá. Mas quando você observa assim, um poder público, e aí voltando um pouquinho até da sua pergunta para o Márcio, a grande verdade é que enquanto nós não vivermos um processo de transformação muito grande, onde o poder público enxergue tanto o esporte quanto o turismo de forma a se protagonizar, né, as políticas públicas, a olhar isso com uma lupa, a olhar com uma seriedade e com um propósito muito sério, né, num orçamento relevante, um orçamento considerável, inclusive para a gente colocar candidaturas. A gente teve agora recente, inclusive tanto eu quanto o Daniel, participando de summits fora, em algumas outras cidades, né, que trabalham realmente de forma muito dedicada para a captação de eventos esportivos, e assim, parece uma brincadeira, né, assim, a gente comparar, né, assim, o quanto esses destinos têm de envergadura, de orçamento, só para trabalhar a candidatura anualmente. Então, acho que a gente ainda precisa avançar muito. Avançamos? Avançamos. Eu acho que de tempos em tempos, quando a gente dá a sorte de pegar um governo ou outro, né, enfim, que faz um trabalho mais relevante, mais forte, mais sério, mas ainda temos um caminho muito longo, né, assim, um caminho que a gente precisa cobrar muito dessas autoridades, e mais do que cobrar muito dessas autoridades, a gente entender o nosso papel, não só de cidadão, mas de atleta, né, enfim, calma, o nosso atleta está querendo decolar aqui, né, mas para a gente entender, ou seja, a nossa responsabilidade em relação ao poder público, né? Ou seja, quem é que a gente está colocando ali para ser o nosso vereador, para ser o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, qual é a nossa representatividade, né? Porque no final das contas, esse ambiente do esporte, ele está muito associado não só às políticas públicas, mas ao político.
as lideranças políticas, né? Então, eu acho que essa é a nossa responsabilidade, que é crucial da gente entender e de novo, né, assim, a iniciativa privada fazer a cobrança que precisa ser feita. Aquilo que você prometeu, aquilo que o senhor prometeu, aquilo que Vossa Excelência prometeu, né, na hora que veio pedir o voto, na hora que fez a campanha, na hora que esteve ali ao nosso lado. Então, e aí? Será que... Porque, no final, a gente olha, né, a gente fazendo esse paralelo, a gente mal lembra em quem a gente votou para vereador, para deputado estadual, para federal, para governador, para prefeito. Então, eu acho que, assim, existe também uma necessidade muito permanente da gente mudar a nossa consciência. A gente começa a ver também um distanciamento por, né, questões óbvias, mas também da sociedade em relação à política no nosso país, né? Assim, para um Estado, sobretudo nós que vivemos, né, algo bastante duro, né? Assim, com, né, personagens sendo, né, presos, né? Ou seja, isso impacta diretamente, né, no nosso destino, na nossa realidade da nossa cidade. Então, é essa mudança de consciência, essa mudança que é necessária e que o esporte, como o próprio Samuel falou, que pode transformar a vida, né? Ou seja, daquele adolescente, daquela criança, daquele aluno, e aí realmente tem o papel social da gente também trabalhar essa consciência que diretamente, de alguma forma, você lá na frente, você vai colher esse resultado. Então, eu diria, voltando à sua pergunta, que a gente avança, sim, quando a gente olha para algumas leis, como, por exemplo, as leis de incentivo ao esporte, elas são bastante benéficas, mas é importante que a gente entenda também qual é o processo de curadoria, né? Como é que se dá essas escolhas, como é que se dão essas escolhas, né? Como é que funciona, né, essa situação, ou a gente vai ficar vivendo né, à mercê ali, porque eu sou amigo do, né, fulano, que eu sou amigo do Beltrano, que eu encaixo aqui na sua agenda, porque me encaixa ali na outra agenda, né, assim. Então, é uma política que a gente tem que falar a longo prazo, é a política que a gente tem que conhecer esse orçamento e saber onde que vai ser direcionado e como vai ser direcionado. Desculpa o desabafo, mas eu acho que é um pouco por aí, né, assim, da gente. Mas, de fato, eu acho que a gente realmente, de fato, né, se a gente olha para 10 anos, 20 anos, acho que a gente avançou bastante nesse sentido, sim. Eu acho fantástica a tua colocação e me dói muito quando eu escuto pessoas ligadas ao esporte dizendo que esporte e política não devem se misturar. Eu não tenho que falar de política porque eu sou treinador de futebol ou porque eu sou surfista, eu sou da vela. Claro que eu tenho que falar, porque não existe um país que desenvolva qualquer área se ele não tiver políticas públicas para aquela área. Então, é preciso que as políticas públicas de esporte sejam desenvolvidas por quem conhece. E aí entra muito o que a Roberta falou, né? É quem a gente coloca lá dentro. Cadê os atletas, né? Por que os atletas não se candidatam? Por que os atletas não concorrem a cadeiras que vão facilitar o seu próprio esporte lá na frente, né? Sem dúvida. E olhando, né, só corroborando para isso tudo, é a forma da gente, né, querer um cenário melhor, né? Assim, tem que não só se misturar, mas a gente precisa contribuir para essa mudança, né? Para essa reforma. Porque a bem verdade é que os eventos esportivos, eles só acontecem de uma forma geral se a gente tiver realmente um orçamento do poder público incentivando esse processo como um todo, né? Ajudando a viabilizar. Samuel, a Confederação Brasileira de Vela conseguiria sobreviver sem o apoio público, sem o dinheiro público? Como seria isso? Zero chances. Até com o dinheiro público, a maioria das pessoas são quase voluntárias, são abnegadas, eu acho, qualquer modalidade, que nem eu. Eu preferia muito mais estar dentro da água treinando do que estar aqui ou falando, ou na confederação, dentro do escritório. Então, é muito difícil e importante a profissionalização
das confederações brasileiras esportivas, onde no passado e até no presente algumas confederações precisam de um gestor que saiba de administração, saiba de economia, saiba de finanças, não seja só um apaixonado pelo esporte. Normalmente, eu acho que a maioria das confederações, ou no passado foi por corrupção e a pessoa viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, ou eram apaixonados pela modalidade, ou o filho faz e o pai está engajado ali durante um período, só que muitas confederações, até a de vela, caíram ou ficaram com muitos prejuízos por falta de prestação de contas, por falta de ter uma contabilidade, algo simples, ter um contador. Mas o contador tem um custo mensal, a secretária tem um custo mensal. E aí é difícil você organizar e estruturar uma confederação nacional ou estadual sem ter uma arrecadação, nem que seja uma anuidade dos atletas. E aí passa por outra questão de conscientização de que retorno o atleta tem para pagar uma anuidade. Então, você fala assim, pô, vamos se entrar no sistema, pagar a anuidade da confederação nacional ou estadual atleta. Por quê? O que vocês fazem por mim? Então, tem que mostrar, antes de ter uma receita, mostrar o porquê existe. Então, aí é um papel da administração da própria confederação, buscar se capacitar. Hoje, atualmente, o presidente da confederação é um administrador de empresas, então é uma pessoa que trouxe o olhar empresarial para dentro da confederação, sanou todas as dívidas, deixou um saldo na conta, e ele está tentando amarrar toda a estrutura para tentar tornar um pouco mais burocrática para que as pessoas, depois dele, continuem, pelo menos, no olhar administrativo. Então, a sucessão é muito difícil. Se o nosso amigo do surf falar, caramba, estou cansado, não quero mais. O que acontece? Ou se o presidente da confederação falar, pô, cansei, dá muito trabalho. É de graça, é pro labore. Quando tem ajuda de custo para viajar. Então, se o presidente de uma confederação que mexe, movimenta milhões e milhões no ano de graça, com seu CPF travado, então é difícil, então é muito importante o poder público ajudar, não só colocando verba, mas ajudando a trazer eventos que gerem receitas e para que sobreviva. Então, a maioria das confederações estão abrindo lojas para quê? Para poder vender produto, para gerar marca. Então, todas a CB Surf, a CB Vela, o vôlei, o basquete, estão gerando marcas para poder ter uma loja, para poder ter receita, para poder ter o básico. Então, quando você fala assim, pô, vou pagar um salário para o presidente, o pessoal, por que tem que pagar um salário? Então, até para isso, tem que falar, não, pô, é uma função, ele é um administrador, ele está gerando recursos, ele precisa, não pode ser qualquer pessoa. Então, até esse olhar no poder público, em quem eu vou votar, para prefeito, presidente, senador, vereador, é importante o background dessa pessoa para que ela tenha capacidade cognitiva de gerir aquele cargo, porque ela vai ter uma pasta com alguns milhões de reais para destinar. Então, é difícil, a gente está gerando formas de receitas. Então, nem que seja vendendo produtos ou organizando eventos com uma taxa baixa, essas parcerias com as prefeituras é fundamental, onde ela consegue custear o evento. Então, custeando o evento, não traz um dinheiro direto para a confederação, mas todo o mercado se movimenta. A pessoa vai comprar protetor solar, vai comprar uniforme, porque ela quer ficar bonita dentro do barco, vai comprar vela, vai pagar alguém para transportar o barco, vai comprar uma carreta nova, vai pagar um restaurante legal. Normalmente, a modalidade vela é um esporte amador, menos profissional, onde tem alguns profissionais, a maioria amador. Então, a pessoa, quando tem campeonato, ela tira folga no trabalho, um dia para levar o barco, um dia para trazer, tem que dar desculpa em casa para a esposa, então leva a esposa junto. Então, cada campeonato de vela, a gente conta 4 ou 5 pessoas por atleta, porque é uma modalidade onde é muito mais família. Então, a geração de receita e de lucro indireto para a cidade é enorme. Um campeonato com 100 atletas é mais 500 pessoas, mais a delegação técnica, mais os juízes, mais o clube. Tudo isso comendo, passeando. Enquanto o atleta compete, a família está no shopping, está passeando, está curtindo, está conhecendo a cidade. Então, e os eventos acontecem. Só para ter ideia, aqui no Rio, em Niterói, tem 6 yacht clubes,
No Rio tem 2 aqui fora, o Jardim Guanabara, no fundo da Bahia. Eu fiz a conta antes de vir, só o Yacht Clube do Rio de Janeiro, esse ano vai realizar 96 competições. Um clube, 96, sendo 10 etapas de brasileiro, 8 campeonatos sul-americanos. Um clube sem apoio zero de governo, de nada. Só o próprio clube com os atletas. Imagina se tivesse o apoio. Semana passada eu estava na Itália competindo o campeonato mundial, ao lado de um holandês. Fiz a propaganda do campeonato sul-americano da minha categoria, que vai ser em dezembro, para toda a frota, né, para todo o grupo de holandeses. Só de conversar com eles, consegui 4 duplas, 8 pessoas da Holanda que vão, tem desculpa, né, porque dezembro é um frio grande lá, então eles vão trazer as esposas, os filhos, 8 famílias holandesas vão vir competir no Rio de Janeiro, não para alto rendimento, não para chegar, mas para passear no Rio de Janeiro, só porque eu fui lá e convidei. E aí o meu trabalho aqui, eu estou tentando arrumar barco emprestado para eles nem terem o custo de trazer, embarcação é muito difícil, mas de terem um custo de aluguel. E aí eu estou fazendo todo o contato, meio de campo, para os holandeses virem, os argentinos são pertinho, já vão vir, mas imagina se a gente consegue um apoio irrisório, ou da prefeitura, ou de alguma empresa, ou não para trazer o barco, mas a gente tem barco em Brasília, em São Paulo, só o frete de trazer outros barcos, eu consigo os gringos, os atletas de outros países, que eles querem conhecer o Rio de Janeiro. Imagina se lá no Campeonato Mundial tinha 100 barcos de 26 países diferentes. Então, 200 atletas, fora toda a delegação técnica trabalhando. Imagina se tivesse na vela lá assim, visite Rio. Não ia ter condições de agregar essas pessoas aqui. De tanta gente que quer desculpa. Eu falei, excuse to go to Rio de Janeiro, pô. A competição é uma desculpa para ir para o Rio de Janeiro, cara. Gostei dessa ideia. Quando que é? 1, 2, 3 de dezembro. Você consegue um barco? Consigo. Barco com vela, com tudo emprestado. Eu arrumo o barco para você. O cara, legal, eu vou levar minha esposa. Calma aí. Vou, esse final de semana, semana que vem eu te respondo, que eu vou chegar em casa, vou convencer a esposa para poder vir. Se ele não conseguir esse ano, eles já estão programando para dezembro do ano que vem, comprar passagem mais barata, com um ano de diferença, para poder vir. Então, as coisas vão acontecendo. Nós temos uma pedra preciosa muito boa, muito grande nas nossas mãos, que não precisa de muito esforço. A bola de futebol só dá a bola para o garoto na favela que ele vai jogar para cima, só dá um caminho para essas pessoas aí que a gente chama assim, de doido de motoboy na rua, só dá o caminho para ele virar um campeão. No surf, só ajeitar. Só que isso dá trabalho e é material humano que vocês, a gente faz porque ama, porque transformou a minha vida. Hoje eu quero transformar a vida de outras pessoas, pô. Só no projeto social que eu participei, que é o Instituto Rumo Náutico, Projeto Grael, vocês devem conhecer a família Grael, ele esse ano faz 25 anos. É um dos projetos sociais mais velhos, mais antigos do Brasil. 20 mil crianças passaram por lá. 20 mil. A minha mãe nunca entrou no barco, ela tem medo do mar, mas sabe velejar, sabe noções de meio ambiente. Então, são 20 mil famílias. Um amigo meu, o irmão dele era chefe da boca de tráfico do Caramujo. Ele estava velejando, e o irmão dele lá era o comandante do tráfico no Caramujo, e ele estava navegando do meu lado. Ele falou, não quero o caminho do meu irmão. E aí, no início lá, 20 anos quando eu comecei, a evasão do projeto social era para arrumar o primeiro emprego. Porque a garotada de 10, 15 anos tem que trabalhar. Não dá para fazer escola, faculdade. 10 anos tem que estar vendendo bala no farol, qualquer coisa para ajudar em casa. Até eu mesmo, com 14 anos, tive que começar a trabalhar. Então, o projeto social lá, ele teve a visão de falar, caramba, ensinei uma criança a velejar, mas depois que ela aprende, eu tenho que girar, né? Tem que dar outra. E essa que aprendeu, o que eu faço com ela? Aí eles começaram a fazer um curso profissionalizante, técnico, onde eles começaram a ter curso de carpintaria. Então, muitas partes do barco são feitas de madeira. Então, mesmo que o garoto quisesse trabalhar, ele vai buscar alguma coisa no meio náutico. Fibra de vidro, porque a maioria dos barcos são feitas de fibra de vidro. E ele falou, caramba, eu posso trabalhar reparando os barcos. Ou reparando para-choque de carro, corte e costura, capotaria náutica que a gente chama, reparo de vela de barco, mas ele faz capa de barco. Um amigo meu, ele é dono de uma empresa de toldos hoje,
Ele não virou atleta, campeão mundial que nem eu, mas hoje ele tem, pô, deve ganhar mais que eu, que ele tem uma empresa que faz todo em São Gonçalo. Porque ele aprendeu há 10 anos a costurar num projeto social vela de barco. Ou mecânica, tem barco com mecânica diesel e combustão a gasolina. Então, a gente ofereceu o curso de aprender a montar e desmontar um motor de diesel e a gasolina. Pô, você desmonta um caminhão, uma L200. Então, um garoto que sai do projeto Grael lá hoje em dia, pô, ele pode ser um comandante da barca Rio-Niterói, Giovanni. Ele fez o curso da Marinha, da habilitação, que era caro, o projeto social conseguiu de graça, chamou os alunos, ele começou jogando o cabo. Não tem quando a gente atravessa a barca, aquele cara que joga o cabo ali? Ele tirou a carteira de graça para jogar o cabo ali. Ele falou, pô, gostei. Fez o curso, foi para dentro do navio. Dentro da barca, ele fez o curso, virou comandante das barcas de Niterói. Então, o projeto, nesses 20 mil, o rapaz que o irmão era traficante, eu não tenho contato com ele, mas provavelmente ele não virou traficante. Então, tem um que é dono da empresa de todo, o outro é chefe ali da barca Rio-Niterói. Olha que orgulho que tem. Não precisa ser campeão de vela. Então, o projeto social começou, e até uma dica para outras confederações, nas bases, nas escolinhas, criar ferramentas das pessoas se manterem naquele esporte, sem ser só atleta, mas por paixão. Então, abrir fábrica. A própria CB Surf pode ter uma fábrica de prancha, uma em cada lugar no estado, ou até o motocross, você pode ter uma oficina, porra, da Confederação Brasileira de Motocross, onde ali você ensina o rapaz a ter um caminho, um trabalho, uma profissionalização, onde o esporte transforma as vidas. E você não sabe, como eu falei na última fala, o horizonte, caramba. Eu posso dizer que antes de entrar no projeto social, eu não tinha perspectiva de vida. Quem conhece projetos sociais ou mora perto de comunidade, pô, tem no lado da minha casa, na igreja que eu congrego, lá a gente ajuda os adolescentes. E aí um dia eu fui conversar com um, eu falei, qual é a sua perspectiva de vida? O que você quer ser quando crescer? Aí ele falou, pô, não sei. Falei, quem é a sua referência? Aí ele, referência? Ele ficou pensando, eu falei, você sabe o que significa referência? O que significa a palavra referência? Ele tinha 16 anos. Ele falou, não sei. Aí eu falei, homem, qual é a referência masculina que você tem? Cadê seu pai? Aí ele falou, pô, meu pai separou, mora em outro estado. Eu falei, Eu falei, tá, aí tinha a aula de artes marciais, judô, jiu-jitsu. Eu falei, pô, tá bom, sem seu pai, quem é a sua referência de homem? Aí ele, meu amigo, o outro. Eu falei, mas com mais de 18 anos. Eu falei, olha para mim, pô. Eu posso ser a sua referência, pô. Ver o que eu passei, a família que eu tenho, a vida, as condições que eu tenho hoje. Pô, você é uma referência. Referência é você olhar para alguém e ver uma perspectiva. Então, eu digo porque há 20 anos atrás, eu não sei o que eu poderia ser. Porque quando eu entrei no projeto social, meu pai morreu 2 meses depois, pô. Então, com 13 anos, minha mãe sozinha, com eu e meu irmão. Depois ela perdeu o emprego, a gente já estudava em escola pública antes de meu pai falecer. Cara, minha mãe se viu perdida. E o projeto social foi ali o forte, né, o farol que iluminou, falou, caramba, tem um lugar seguro para deixar meus filhos. Samuel, você é a prova social de que dá certo. É possível. É só a gente querer, né? É só ter alguém com a cabeça do Laje Grael, da família Grael, e dizer assim, vamos fazer. Oportunidade. Né? O problema é, eu estava lendo esses dias e até postei no meu Instagram, né? O covarde, ele nunca começa, ele sempre tem uma desculpa, né? A minha avó teve neném, eu estou com problema, que está sempre assim, esse é o covarde, né? O fracassado, ele até inicia, mas depois ele começa a ter todas as justificativas, as desculpas para parar. Agora, o vencedor, ele não para, ele inicia. Você até falou aqui do projeto, começar a sonhar, né? Sonhar é ótimo, maravilhoso. Agora, sonho sem ação é carnaval, pô. Né? Você sonha em ser alguma coisa e vai, né? O Nissan Guanais, ele tem um texto que eu adoro, que diz, não dê férias para os seus pés. E ele fala que toda sexta, sábado, domingo, tem um tio chato que fala das coisas que ele faria se ele fizesse, porque na segunda-feira ele não faz nada. Então, Márcio, eu quero te ungir aqui agora,
Você é um cara extremamente poderoso. Quais são os passos que nós temos que dar para o motocross virar e ter campeões como tem a vela, que não tinha, agora tem, o surf, que não tinha, agora tem, e nós precisamos de um campeão de motocross, cara. Espana, desculpe, eu estou saindo de uma gripe alérgica, tive uma crise de tosse aí, o Pedro me salvou de novo com uma balinha para minha garganta. Mas muito bem, os elementos estão todos aí, né? Nós não precisamos falar a quantidade de gente que está de motocicleta na rua, né? Especialmente pessoas que trabalham, né? E os próprios aplicativos são empresas muito poderosas, né? Muito ricas, né? E que poderiam ser eventuais patrocinadores disso, né? Um lado de promoção do uso disciplinado, da compreensão de como é que você pilota uma motocicleta com segurança na rua. Eu venho de moto para cá hoje, eu uso todo dia sapato fechado, casaco, capacete, eu uso tudo. Luva, nunca ando sem luva, né? Então, a competição de off-road, ela tem vários benefícios. Primeiro, extravasar a sua energia, né? De você, o skate é produto da falta de onda, né? Sem onda, o que você faz com a energia do surfista, né? Bota a rodinha, um pedaço de madeira e desce morro abaixo para ver o que vai dar, né? Enfim, então, essa energia precisa ser canalizada, né? Então, a gente tem aí milhares de jovens nas comunidades, no Brasil inteiro, né? Se locomovendo de motocicletas, né? E, por incrível que pareça, Renê, hoje, o chamado velocross, o que é o velocross? É uma prova muito primária, não é um motocross, ela não tem saltos, é para moto nacional que o pessoal até usa para trabalhar, né? Ele é fortíssimo no Nordeste, tem milhares de praticantes, mas são fora de ambiente federativo, ambiente de apoio de prefeitura, é uma coisa meio selvagem, meio assim, primitiva, né? Por isso não gera novos campeões, né? Então, o que acontece? Esse pessoal, no fim de semana, a moto está ali, eu gosto de andar rápido, especialmente no Nordeste, tem muita estrada de terra, né? Ele vai e usa aquela motocicleta dessa maneira, né? Então, essas provas, que existem ó, centenas no Brasil, a confederação não tem interesse, as federações não têm interesse, elas não vão atrás disso porque as prefeituras locais ajudam até a acontecer, né? Então, voltando à sua pergunta no caso, né? Eu acho que é uma distância pequena, né? Você tem o público praticante, que tem o equipamento, já tem o equipamento que ele usa para fazer dinheiro, né? O pessoal de motoboy hoje em dia, muitos são arrimo de família, né? Ou estão pilotando, ou estão alugando a sua própria motocicleta, né? Tem motoboy que roda 15 mil quilômetros por mês no Rio de Janeiro. Aí você fala assim, é impossível, não roda, não é ele sozinho. É ele e mais 2 ou 3 amigos que a moto não para, né? Então, você tem a motocicleta, você tem o praticante, o desejo, você tem lugar, tem pista aqui, tem pista em Curicica, tem uma pista no Galeão, ao lado do aeroporto, tem pista lá, ninguém sabe, mas tem uma pista no Galeão, tem pista em Xerém, tem pista em Miguel Pereira, tem pista de motocross para todo lado. A falta é a conexão, é você conectar todos os elementos que fazem essa coisa acontecer, né? É a cidade local, Miguel Pereira quer promover, Rio de Janeiro, vamos pegar a pista de Curicica, vamos fazer um evento que tem comunidades em volta enormes lá, né? A garotada vai lá andar de moto, né? Mas vamos organizar, vamos estruturar, vamos criar essa fábrica de produzir, que você bem falou, referências, né? De multiplicadores de objetivo, né? Olha, eu sou motoboy, mas eu ando na rua direito, mas na pista eu sou um campeão. Quando você bota lá, organiza, faz uma categoria, um evento, tal, eu vou lá e sou melhor do que você. É ali que é o lugar para você demonstrar a sua habilidade, né? Então, tem um monte de repercussões, Renê, que a gente, na superfície, né, você não consegue ver a profundidade dela, né? Mas você imagina uma Copa de motocross de comunidade, né? Você tem milhares de motocicletas em qualquer comunidade, você sabe disso, né? Então, você tem várias possibilidades, onde você desmistifica esse lado que a gente vê no dia a dia da motociclista agressiva e tal, você cria um caminho, né? Aquilo que você falou, que você preferiu dar aula para criança do CA até a 4ª série, né? Você pega aquele rapaz muito jovem, ele já tem motocicleta, já tem o talento, olha, tem um lugar para você fazer, um palco para você fazer isso de uma maneira esportiva, né? E tem uma carreira, você pode ser um campeão da comunidade, você pode ser um campeão do Rio de Janeiro, do Estado, ou do Brasil, e quem sabe ir para fora, né? Isso tudo é um encadeamento, né, de interesses somados, né? Federação, cidade, prefeitura, patrocinador, né? Eu acho que o caminho tem todos os elementos, falta aquela cola que junta tudo, né? Guilherme, vou te botar numa saia justa aqui. O Guga foi campeão de tênis, né? Depois do Guga, como é que vai ser no surf?
Será que é isso? O que nós estamos fazendo para que não aconteça? Né? As experiências estão aí para serem aprendidas, né? Coisas boas, referências. Agora, tem as referências que a gente diz assim, opa, isso é excelente, porque eu não quero fazer igual. Eu não quero fazer igual. O nosso grande diferencial, né, René, é exatamente isso. A gente, nessa reconstrução, a gente conseguiu botar à frente da confederação um ex-atleta, o Flávio Padarati, que é bicampeão do mundo, ou seja, ele tem total legitimidade para estar sentado ali. Foi 17 anos, teve a licença do Brasil, da WSL, do Circuito Mundial, e que transformou, né, a cidade de Saquarema, quando levou para Saquarema, e pegou uma licença falida aqui no Brasil, que ninguém queria, com uma dívida de R$400 mil, e devolveu aí, ano passado, para a WSL, o campeonato mais lucrativo do Circuito Mundial. Então, a gente, graças a Deus, tem a legitimidade, tem um cara ali na frente que arregaça as mangas todo dia e acorda às 5 horas da manhã como se fosse para dentro d'água e não vai mais para dentro d'água e trabalha até as 11 horas da noite, entendeu? Então, um comprometimento total com o esporte e já está aí. Os números não mentem. Eu trouxe aí, recebi ontem os dados do último circuito nacional que a gente começou esse ano, né? E da primeira etapa para a terceira, assim, crescimentos de mais de 2.000% na maioria dos números. Então, é indiscutível que o surf está em outro rumo, outro patamar. Só botar mais uma pimenta aí. Esse time que nós temos hoje para a Olimpíada de 2024, será o mesmo time para 2028 ou nós já temos alguém aí despontando que você diga assim, ó, aquele ali vai... Então, a gente já tem hoje, só para você ter uma ideia, esse campeonato mundial que a gente está trazendo aqui para o Rio, né, é sub-18, sub-16, ou seja, a futura geração. E o nosso principal atleta é o Ryan Cainalo, que simplesmente ele foi campeão brasileiro ano passado, sub-18, sub-16, e fez 18 anos, então ele não quer dizer, ele fez 17 anos, não pode correr sub-16, vai correr sub-18 com 17 anos e já está praticamente classificado para o circuito mundial. É um fenômeno. E assim como ele, temos alguns outros. Eu não tenho a menor dúvida que o surf não vai trilhar o caminho do tênis, que a gente não vai ter esse gap aí do Guga até aparecer um novo Guga. O Brasil teve 3 campeões mundiais nos últimos 9 anos, né? Sendo que dos 9 títulos, 7 foram de brasileiro, ou seja, dominamos e com atletas diferentes. Então, com esse circuito nacional que a gente está fazendo fortíssimo aí, a quantidade de novas promessas, assim, cada campeão, só para você ter uma ideia, no ano passado o campeonato foi decidido na última bateria do ano, até a última bateria do ano ninguém sabia quem ia ser campeão, justamente pela competitividade. Não tem ninguém se destacando, tem muita gente se destacando. Então, o surf... e uma pessoa que mostrou isso também, né, que mostrou esse caminho, foi o próprio Gabriel Medina, né, que falam aí dele, né, como referência, como campeão do mundo, mas as pessoas não sabem o que ele fez. O primeiro dinheiro que ele comprou uma casa em Marizias, não foi para ele não, foi para fazer o instituto. E no primeiro ano de existência do o Instituto ficou pronto em 28 de fevereiro de 2017, se não me engano, 2017. No final do ano, se ele fosse um estado, ele teria sido campeão brasileiro em todas as categorias. Todos os atletas do Instituto foram para o pódio em todas as etapas do circuito nacional. Então, você vê que uma pessoa, quando arregaça a manga e quando bota energia, o negócio dá certo.
Roberta, antes da gente ver se alguém tem alguma pergunta, eu queria botar você na parede, de encontro à parede, porque o Samuel estava falando, você balançava a cabeça, você tem conhecimento do que está acontecendo. O Guilherme falava, você tem conhecimento. O Márcio falava, você tem conhecimento também. Se eu falar de futebol, você vai ter conhecimento também. Qual é o esporte que não está representado aqui e que você poria o seu dedo e diz assim, nesse aqui eu aposto, esse esporte vai explodir? Uau! Aí você realmente me colocou na parede, né? Olha, a gente, né, enfim, falando aqui, eu acho que a gente tem algumas referências, né? Olhando, né, essa referência aí, sem dúvida nenhuma, a gente está na batalha, né? Inclusive, tirando aqui, olhando um pouquinho para... puxando essa sardinha para a gente, inclusive um processo de candidatura que a gente está trabalhando, que é o futebol americano, né? Então, os números mostram para a gente essa audiência, né? Assim, crescendo absolutamente de uma forma surpreendente no país, né? Assim, sobretudo, a gente tentando trazer mais um jogo da NFL para o final do ano que vem, Rio, nesse processo de candidatura, mas existem várias outras modalidades que eu, né, talvez aqui me arriscaria a dizer sem dúvida nenhuma, né, tanto que já foram grandes referências e que se destacam de forma permanente, o próprio voleibol, o basquete, né, e tudo mais, o ciclismo, né, então a gente tem aí a própria, as maratonas que estão, né, para a gente aí sendo quase que, né, um grande... ganho para a nossa cidade, como o impacto econômico e como as pessoas estão aderindo, né, à corrida de rua, estão aderindo e fazendo parte aí do processo sistemático do desenvolvimento desse esporte também, seja para o lazer, seja de forma mais profissional. Então, alguns, né, desses esportes que eu acho que a gente pode trazer aí para esse debate da mesa. Tá? Mais do que isso, eu acho que eles que são os grandes conhecedores do esporte. A gente só se soma a esse ambiente para realmente trazer aí o que vocês sabem fazer com muita maestria, melhor do que a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só vou fazer uma gentileza, eu tenho que seguir o cronograma aqui, que seja uma pergunta mesmo. Eu ia falar uma historinha de 1 minuto. Aí, para não deixar de fazer a pergunta, eu vou perguntar para o Samuel se ele sabe como é que nasceu o Yacht Clube do Rio de Janeiro. O Yacht Clube tem 3 estrelas lá. Uma é da pesca, outra aviação náutica e a outra do barco à vela. Agora, antes disso, aí o senhor puxou, né? Que já tem uns 100 anos aí, né? Em primeiro lugar, um maior respeito aqui pelo professor René Simões, meu amigo Guilherme Gomes, aqui em quem eu cumprimento todos, que eu não conhecia, são todos brilhantes. E eu sou irmão do Rui, meu nome é Rafael Barreto, e nós somos diretores da fábrica Bering. O nome da sede do Yacht Clube chama-se Jorge Bering de Matos. Era uma família muito preeminente no Rio de Janeiro, altamente esportistas. O Yacht Clube era uma pista de aviação. E o Jorge, ele era um grande esportista, velejador. Ele foi aos Estados Unidos e comprou um barco vencedor da America's Cup. Mudou o nome para Atrevida. O barco virou Orconcourt, hoje em dia parece que virou peça de um museu do Yacht Clube de Santos. Mas a história interessante é o seguinte, é que o barco era um patrimônio americano. E ele teve a sorte de ser apresentado para um almirante que disse para ele, se você comprar o barco
e ir parando com ele até o Rio de Janeiro. Em cada lugar que você parar, você der a ideia de montar um iate clube, o barco é seu. Assim ele fez iate clube de Belém, iate clube de Recife, de Salvador, de Santos e do Rio de Janeiro. Maravilha de história. E eu não sei se isso foi antes ou depois daquele filme espetacular Dunkirk, né, que é a vela amadora que salva o Reino Unido, a Inglaterra, do ataque alemão na Segunda Guerra Mundial. Mas, ó, meus cumprimentos, meu respeito, uma bela história. Obrigado. Muita sorte aí para você. Muito obrigado, muito obrigado. Eu conheço da família Berg o Dark de Matos, o Darquinho, e o JB, o Jorge Berg, que não está muito bem da saúde, mas eles continuam velejando, pô. Tá vivo ainda. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta ou alguma história brilhante como essa? Não, primeiro, eu sou Marília Calado, sou guia de turismo, já fizemos muitos eventos com turismo, o meu primeiro da minha vida foi com surf, né, em 1993, agradecer a Renata, que foi maravilhosa, né, convidar vocês para uma palestra que nós vamos ter, Roberta, perdão, de turismo com Milton Teixeira, que é o top do turismo na cidade do Rio de Janeiro, mas queria saber como é que a gente junta o turismo com o esporte, porque eu sou uma antiga atleta, o meu filho trabalha com Stock Car, e gostaria de saber como é que a gente consegue juntar essas coisas que politicamente a gente não consegue, porque tudo depende da segurança, tudo depende da gente, mas tem que parar, porque aqui não dá para ir, como fazemos? Né? Eu passo essa pergunta para a Roberta, que eu acho que ela que está mais, ela está mais apta, porque Eu diria que... ela veleja, ela surfa e ela anda de bicicleta nesses ambientes todos. A gente faz de tudo um pouco, literalmente. Mas o turismo e o esporte, eles já caminham em conjunto, né? Eles já fazem parte do mesmo processo, né? Assim, Os holandeses vêm fazer turismo. Pois é, então, quando o Samuel falar, porque vêm os velejadores no final do ano com as suas famílias, né? Todas essas delegações que acabam, né, viajando de forma permanente, que se deslocam de forma regular para participar das competições, os times de futebol, né, o professor sabe melhor do que eu, deve ter vivido a vida inteira viajando, né, estava aí, só cada time hoje que a gente tem aqui, dos times cariocas, participam de 2, 3, 4 competições ao mesmo tempo, né, precisam de 2, 3 elencos, né, e por aí vai. Então, está tudo muito junto e misturado, tanto é que existem, né, várias prefeituras, várias secretarias que são secretarias de turismo, esporte e lazer, né? Às vezes se desmembra, às vezes, dependendo da cidade, dependendo do estado, é necessário, inclusive, que você desmembre, porque são tantas responsabilidades que um só, né, responsável pela pasta não daria conta. Então, não tem como você desmembrar, né, assim, trabalhar o esporte desassociado ao turismo. Estão praticamente, né, super integrados. E aí, obviamente, depende muito de cada região, de cada localização, para ver se realmente, do ponto de vista político, se é uma pasta que integra ou se é uma pasta que precisa de uma dedicação exclusiva. Fazer um complemento. O esporte motor, por ser previsível, diferentemente do surf e da vela, né, hoje já tem um conceito muito desenvolvido de que o evento do domingo não faz com que o sábado seja um ator coadjuvante, né? Hoje em dia, todos os eventos de Fórmula 1, MotoGP, motocross, etc., começam na sexta-feira. Tanto que se junta o turismo, né, nesse momento, porque o circo está montado, né? O circo está montado na sexta-feira. Então, todos esses eventos medem a audiência de público dos 3 dias. A audiência do evento, sexta, sábado e domingo. E existe, quem faz maratona, você deve conhecer o Márcio Pulga, não conhece o Márcio Pulga?
professor de... correr uma maratona é exatamente isso, é um turismo, e a corrida é a desculpa para você ir para Paris ou para Berlim, etc. Né? Então, essa é uma conexão, é Tereza o nome dela, né? Desculpa, Marília. Então, essa é uma conexão também, dentro do que ela falou, eu adicionar isso, que você consegue, a partir da sexta-feira, com tanta infraestrutura montada, atenção da mídia, etc., você consegue fazer visitas aos boxes, onde estão as motos, onde estão os carros, onde está... Isso tudo é uma motivação turística para estar naquela cidade e estar no local do evento esses 3 dias. Bom, eu vou... Mais uma pergunta, depois eu vou passar a palavra ao Rui, que é presidente aqui também da associação, do conselho, que eu quero ser absolutamente rígido no horário, porque em 1982 foi a primeira vez que eu viajei para trabalhar como treinador em outro país. Eu fui para os Emirados Árabes. E o meu treinamento começava às 4 horas. 4 horas eu tinha 8 jogadores, às 5 eu tinha 12 jogadores, às 5h30 eu tinha 16, eu começava às vezes às 6 horas. Fim de uma semana, o supervisor do clube, que conseguia ser menor do que eu, era mais baixo do que eu, ele perguntou para mim, diz assim, coach, quando é que você vai começar o treinamento no horário? E naquela época eu tinha 29 anos, eu era muito folgado mesmo, né? O homem nasce incendiário e morre bombeiro, né? Eu hoje sou comandante de uma brigada de bombeiros, mas com 29 anos eu era incendiário. Eu botei o dedo na cara dele, o dia que os irresponsáveis dos seus jogadores chegarem na hora, ele com a maior tranquilidade assim, jamais chegarão. Você não começa na hora... no dia seguinte eu comecei 4 horas com uma semana, nunca mais meu treinamento começou a 4h01, sempre começou a 4 horas, então o horário é o horário. Mais alguma pergunta? Por favor. Depois a gente passa a palavra para o Rui aqui. Boa tarde a todos, é um prazer estar ouvindo vocês, eu sou um apaixonado por esporte, apesar de não ter nada a ver com isso, eu sou um artista gráfico. Eu queria saber por que a China, os Estados Unidos, tem um potencial de atletas e nós um potencial só no futebol. Antes de passar para eles, né, eu diria para você que o pensamento meu, eu quando passei em 77 para o município do Rio de Janeiro, como professor de educação física, eu fui jogado, e eu estava contando essa história para eles. Eu fui jogado para dar aula para a 5ª, 8ª série. E eu fui para a diretora e disse para ela, olha, me desculpe, mas eu não dou aula para a 5ª, eu quero dar aula para o CA, a 4ª série. Mas não pode, você passou para a 5ª, 8ª. Eu digo, vou arrumar algum lugar que me aceite. Ela deu um jeito e eu passei a dar aula para de CA a 4ª série. Porque o que acontece, e aí... em todos os esportes, é preciso que você tenha uma sequência, né? A coordenação geral, depois a coordenação específica, e você vai. Começar a educação física na 5ª série é o mesmo que você pegar uma criança que nasceu, colocar na mão da enfermeira, quando ele tiver 11, 12 anos, ele vai ao pediatra. É a mesma coisa, é o mesmo significado. E o que acontece é que a gente fica especificando a criança muito cedo, deixa ela experimentar, deixa ela correr, deixa ela saltar, deixa ela bater com a mão, deixa ela arremessar, deixa ela fazer tudo, e depois ela escolhe o esporte. E aqui a gente direciona logo, vamos para o futebol, vamos para o futebol, vamos para o futebol. Mas eu me permito, e gostaria que vocês participassem disso também, eu acho que há algum tempo o Brasil não é mais o esporte do futebol. O país do futebol. Eu acho que a gente tem grandes esportes aí, como o surf. O que o surf está fazendo mundo afora é absolutamente fantástico. O que a vela fez na Olimpíada, aquela menina que pegou o caminho diferente para Grael lá, para ser campeão, isso é fantástico, né? O que fez no tênis, no voleibol. Então, eu acho, eu abro aí para vocês. O que eu acho é aquele problema da política, né? Muda-se o governante, acabam-se com as políticas. Hoje em dia, houve evolução, voltamos à evolução. As confederações que estão
bem administradas superam esse problema político, porque a verba dela já é pré-determinada, então acabou bastante com esses problemas. E com a China é mais fácil, né? O que dá para ajudar a entender um pouco também, aconteceu comigo em 2014, eu velejei com o Lars Grael e a gente ganhou um campeonato que tem agora mais de 97 anos ininterruptamente, que é a Bacardi Cup em Miami. Nós ganhamos esse campeonato, a primeira vez que um brasileiro, uma dupla brasileira, ganha um campeonato em 95 anos de existência. Aí, uma prima minha, trabalhava jornalista no Sport TV, ela, caraca, Samuel, você ganhou o campeonato feito 95 anos, primeiro brasileiro, ela, vou falar pro meu chefe. Aí ela chegou lá na redação, falou com o chefe, ela falou assim, Grael, ele sempre ganha tudo, por que eu vou noticiar essa notícia? Ela olhou assim e falou, caramba, meu. Aí ela mandou mensagem, pô, primo, vou tentar aqui. Aí ela falou, como é que eu vou convencer o meu chefe a transmitir uma notícia que é inédita e é legal, é diferente, do gol, os melhores lances do futebol, final de semana. Ela falou, você veio do projeto social, vou falar para ele, chefe, um aluno de um projeto social foi escolhido pelo medalhista olímpico Lars Grael, que eles fizeram dupla durante alguns anos e combinou vencendo um campeonato em Miami, que foi a primeira vez. Aí ele, um aluno do projeto social? Pode ser legal, vou noticiar. Aí ela falou assim, caramba, que dificuldade, e isso porque ela é minha prima e queria me botar lá na televisão. Então, existe todo um contexto onde um trabalho de formiguinha, de educar também quem noticia as coisas, o esporte. E não é fácil. Quantos campeões nós temos em todas as modalidades? São diversas modalidades e diversos cenários. A canoagem lá, o Isaquias, ele veio do projeto Navega, do Lars Grael, quando ele foi secretário nacional de esporte, e abriu o projeto de vela no Brasil todo, falou, só vela não, vou botar canoagem e remo. Saiu ele, do projeto social lá no meio da Amazônia. Então é um trabalho de formiguinha, onde, por exemplo, todos vocês querem velejar? Eu tenho que gerar oportunidade. Então, se vocês quiserem velejar, procura lá Samuel Gonçalves no Instagram, fala, Samuel, eu quero velejar. Eu chego na confederação que eu estou agora, a gente tem um barco. Eu falo, vem aqui, aparece, eu marco um dia, eu levo você para velejar. Para quê? Só para você velejar. Então, eu tento hoje olhar para o meu passado e falar, alguém deu o seu tempo e gerou uma oportunidade para mim. Então, hoje, eu dou o meu tempo e tento gerar oportunidade para as pessoas. Nada nasce pronto. Então, se vocês, aí já deixando a mensagem final que você vai cortar, né? Se vocês puderem fazer alguma coisa por alguém, é só gerar oportunidade. E a gente planta, a semente vai crescer, não vai? É outra pessoa que vai regar, outra pessoa que vai ajudar. Não só na vela, mas na vida como um todo. Nós precisamos gerar as oportunidades para quando a gente se for, continue. Por que o Hollywood foi tão importante e acabou? Porque as pessoas falaram, caramba, acabou o dinheiro, não quero mais. Então, a metade do que eu faço é de graça. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, os serviços sociais, trabalho social, às vezes dando oportunidade para quem está do seu lado, de só experimentar algo novo, de só ver que existe um horizonte ali na frente. Então, o que eu tento fazer hoje em dia é tentar dar o que me deram, oportunidade. Se a pessoa vai aproveitar ou não, aí não é na minha competência. Samuel, você agora me lembrou a sua prima convencendo o chefe, né? Que é a questão da comunicação, como você coloca, né? Esses dias eu gravei a história aí no meu Instagram de um rei, né? O rei nasceu, ele teve um sonho, ele era uma árvore, e na floresta todas as árvores desabavam e só ele ficou em pé. Só ele ficou em pé. E aí ele chamou um sábio e perguntou ao sábio, o que significa isso no meu sonho? Ele falou, significa que todos morrerão, você será o último a morrer. O cara ficou furioso, mandou prender esse sábio, chamou um outro sábio e perguntou para ele, o que significa esse sonho? Ele disse, majestade, isso significa que o senhor será longevo, o senhor vai viver muitos anos. O cara deu todos os prêmios para ele, dinheiro. Então,
conclusão, é como você comunica. Os dois sábios se encontraram e disse, mas eu disse a mesma coisa. Ele disse, olha, o falar é como um brilhante. Eu embrulhei ele em seda, botei numa caixa, botei umas fitas e entreguei para ele. Você jogou o brilhante na cara dele e machucou. Então, a comunicação é exatamente isso. Eu vou passar a palavra para o Rui aqui, e ele gostaria de falar alguma coisa. Não, primeiramente, muito obrigado vocês terem vindo aqui. É um orgulho para casa estar recebendo o esporte. Afinal de contas, somos todos empresários independentes. Se a gente nada, escreve ou paga, né? E uma coisa muito importante que a gente vê nos Estados Unidos, ele estava aqui dizendo, é o papel da universidade. A universidade é a formadora dos grandes jogadores de basquete. Se você for no draft, por exemplo, não tem nada mais justo que o draft da NBA, né, onde pega o melhor aluno e joga no pior time. No Brasil, os clubes de futebol, ou os clubes é que tinham que fazer esse papel. Se eu não me engano, você melhor do que eu pode me falar, o Flamengo é o único. Eu sou Flamengo, mas não é por causa disso que eu estou falando, não. O Flamengo tem ginástica, remo, futebol, basquete, vôlei, todos de alto rendimento. Judô, nem se fala. Ou seja, a Gávea é um ninho de medalha olímpica. É a única, talvez, uma das poucas piscinas realmente olímpicas que existem na cidade do Rio de Janeiro. Eu, usando esse exemplo da piscina, a nossa família, Rafael é meu irmão, né? A nossa família tem uma escola no interior de Minas Gerais, que foi um legado do meu avô, passou para o meu pai também estudou lá. E aí eu levei lá outro dia um reitor da universidade aqui do Rio, e o meu primo, que comanda a escola, perguntou para ele assim, pô, mas o que eu faço para trazer mais aluno para cá? E o maior investimento que a escola fez foi na área de esportes. Quadra coberta, área atlética, de correr, futebol ou o diabo. Aí ele olhou para aquilo assim, ele perguntou para o meu primo aqui, olha, eu vou te falar, onde é que as crianças nadam aqui em Muriaé? Muriaé é a zona da mata de Minas. Tem algum lugar para nadar aqui? Não, tem o clube. Mas o clube é classe média alta, Vamos fazer uma piscina, porque as piscinas aqui, as crianças não sabem nadar. O qual competir natação. Então, foi anunciado que a gente ia fazer uma piscina olímpica, semi-olímpica, desculpa, e todo mundo ficou louco. É como se chegasse a fazenda de surf, lá de onda, numa cidade ou outra, ou seja, é um impacto gigante. Então, o esporte, ele, além de empoderar as pessoas, ele faz um movimento social. Agora, a associação comercial, para finalizar, é a bandeira que vocês todos precisam se juntar a ela, independente da área que vocês atuam. Nós podemos ser o advocacy entre vocês, o poder público, entre vocês, o poder privado de promoção. Eu tenho uma maior admiração aqui para o meu querido amigo Guilherme, que pegou essa CB Surf completamente entregue e transformou isso numa entidade de classe moderna, profissional, que a gente recebe mensagens dele, a gente se fala praticamente todo dia, mas outro dia teve o campeonato aqui paralímpico de surf. Por quem é que vai imaginar um campeonato paralímpico de surf? Então, corram atrás do associativismo, é isso que a gente precisa, a união faz a força, a associação comercial está aqui para ajudar a todos e também ser ajudada. Vocês precisam também se tornar sócios da casa, né? É baratinho. E poder prestigiar mais e mais o Rio de Janeiro, que é o nosso papel, né, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Muito obrigado. Bom, para a gente cumprir o horário, né, nós vamos dar 2 minutos para cada um fazer as suas considerações finais. Bem, só aproveitando, inclusive, a fala do Rui, a gente também tem um trabalho não só com o COB, mas com o CPB, que, aliás, é uma grande referência lá em São Paulo. É um motivo de muito orgulho, né, quando a gente vai àquele
aquele centro de treinamento lá, a gente teve a oportunidade de ir algumas vezes, e é praticamente muito emocionante viver aquilo ali e poder olhar, né, o esporte paralímpico sendo tão empoderado, tão estimulado. Voltando à fala, eu acho que falta muito estímulo ainda, né, assim, ao poder público de estimular mesmo a formação de base, né, desde o ensino inicial até o fundamental e por aí vai, e aí essa contribuição das universidades e clubes nesse trabalho conjugado do privado com o público, porque não dá para a gente depositar também tudo na conta do público, né, assim, a gente acaba tendo essa tendência de estar sempre depositando no outro, né, de alguma forma o desgoverno, e não, a gente também tem que contribuir, assim como a parte social, acho que cada um de nós tem que fazer mais, a gente não pode nem só fazer mais a nossa parte, a gente tem que fazer mais do que a nossa parte. Então, eu queria, né, enfim, deixar o Visit Rio à disposição de vocês, a gente já é associado, a gente já contribui, a gente já está aqui, né, se temos uma história longa aqui com a casa, Werneck agora numa das vice-presidências, né? Então, realmente agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui, né, como mulher, né, assim, dentro desse clube e dessa estrutura aqui, junto com vocês, um prazer enorme, o que a gente puder contribuir, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder contribuir. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais do Visit Rio e quem quiser saber da Roberta... Inclusive, até aproveitando o gancho, a gente acabou de fazer o lançamento da nossa nova marca, tá linda, 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 um vídeo também super bacana, depois posso dividir com vocês. Então, podem nos seguir nas redes sociais, né, que é o @visitrio.oficial, ou então, através do nosso próprio site, que também foi todo reformulado, tá lindo, 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 www.visitrio.com.br. Muito obrigada, professor Renê. Samuel, por favor. Samuel, você tem 2 minutos, Samuel. Boa, não vou gastar menos, que eu já deixei minha mensagem final. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês conheceram um pouquinho da minha história, então era totalmente improvável de eu estar aqui sentado hoje, mas acontece. Então, gostaria de convidar todos vocês para velejar. Então, busque lá nas mídias sociais a CBVela, ou então meu e-mail, samuel@cbvela.org.br. E o esporte depende de todos nós, e ele não é só alto rendimento. A visibilidade é o alto rendimento, mas é uma pirâmide. A gente precisa do esporte de lazer para poder gerar os campeões e chegar aí na visibilidade. Então, acho que todo o esporte, desde as escolas públicas, particulares, na pracinha da sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, faz a diferença. Então, ajude a estimular o esporte, não só a vela, mas o futebol, o vôlei, basquete, ciclismo, porque isso é um agente, o esporte é um agente de transformação social. Então, independente da faixa etária ou da condição financeira, o esporte une todo mundo. Então, não importa o quanto você tem na conta bancária quando você está competindo, então, ou quando você está praticando o esporte. Importa quem você é como pessoa, e que se você segue as regras do fair play, se você está dentro do sistema e todo mundo fica igual. Então, o esporte é algo bem democrático na sua prática em si. Pô. Então, aconselho a todos praticarem o esporte. Se não pratique, então busque um aí para praticar. Pô. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Pô. Márcio, por favor. Muito obrigado a participação de toda a presença de todos vocês aqui. Parabéns por toda a sua história, seu envolvimento e o que está transmitindo para todos aqui, né? E nessa sua influência em novas pessoas que chegam até você com desejo, curiosidade, até para competir. Parabéns ainda mais para vocês entenderem o Guilherme melhor. Eu também sou amante do surf, né? Todo mundo aqui sabe quem é o Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, todo mundo sabe quem é. Vocês imaginem você ter um campeonato de Fórmula 1 onde pode ser campeão 4 brasileiros, talvez 5, né? Como é que chama? O Medina, Toledo, o Ítalo Ferreira. E você imagina, já tivemos etapas do Campeonato Mundial que era 2 brasileiros na final, né? Então você imagina você começar um campeonato de Fórmula 1 que tem 4 brasileiros que podem ser campeões, né? E o mais interessante, com todo respeito a Grael, evidentemente, uma história belíssima, né? São pessoas distintas, né? Não é o filho do Fittipaldi, não é o filho do Piquet, né? Então a engrenagem do esporte do surf está produzindo
atletas que não têm uma referência exatamente, né? Eu tenho uma história muito boa também no motocross. Tenho 6 irmãos. Meu pai é pernambucano, médico, nunca andou de moto na vida. Não sei como é que foi andar de moto, né? Ele nos deu moto lá em Nogueira, eu tenho essa moto até hoje aqui em Petrópolis. Meu pai falou para a gente, 6 irmãos meninos, né? Se andar sem capacete no asfalto, eu tiro a moto. Até hoje eu tenho essa moto na minha garagem, né? Eu passei a andar no motocross, virei um cara bom no motocross, né? Um estímulo indireto, né? Então, parabéns, e o nosso desejo na motocicleta é que a gente tenha um dia 4 Ayrton Sennas, né? Que possam ganhar um campeonato de motociclismo, motocross, o que seja, né? Parabéns pelo surf aí. Guilherme? Obrigado aqui, Rui, Rafa, todo o pessoal aqui. Foi um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar aqui o que está acontecendo com o surf, né? E trazer oportunidades, né? Porque a gente aqui está trazendo oportunidades mútuas, né? E é isso. O surf, não só de alta performance, né? Como o Mauro falou, todos falaram aqui, o esporte em si, ele muda a vida das pessoas, né? Ele tira as pessoas do hospital, da depressão, se tornam pessoas mais alegres, né? Então, é muito importante essa energia, né, para o bem do esporte, porque ele realmente muda a vida das pessoas. Ele não muda só a vida dos atletas de alto rendimento, ele muda a vida das pessoas que acordam todo dia, né? E tem um esporte que eles amam para tirar o estresse todo, chegar na rua ali, na hora que tomar uma fechada, né? Em vez de sair no tapa, tirar o revólver e dar um tiro no outro, pede desculpa. É isso, tá? Prazerzão. Primeiro... Obrigado. Eu queria parabenizar a todos, dizer que vocês são uma prova de que vulnerabilidade é alguma coisa muito boa. Mas espera aí, Renê, ficou maluco? Não. As pessoas, quando se expõem em fazer alguma coisa, elas estão se colocando vulneráveis, porque as pessoas começam a observar e você vai receber elogios, você vai receber críticas. Então, vulnerabilidade é só para aqueles que têm carcaça, coraça de campeão. Então, parabéns para vocês. E para justificar isso, como eu gosto de frases, né? Eu aconselharia a todo mundo que cada um desse o Renê Simões Oficial, quem quiser seguir, pode seguir, porque no mundo em que a pedra é de graça, prepare-se para ser vidraça. Cuidado. E aí a gente não tem medo. Um abraço para todos, muito obrigado. Estamos terminando exatamente no horário. Tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto junto.